do CBPF está sabendo, né, que vai ter esse ano do CBPF em julho a sexta escola, né? Vai ser escola de inverno esse ano. Então eu não sei, eu acho que você sabe se já está no site, você está no site do CBPF? Não, está um aviso só. Está só o aviso, mas não tem programa, não. Vocês deem uma olhada daqui a pouco, tá? Que vai ter bastante curso interessante para poder fazer inscrição aqui, né? Então, o período de inscrição é longo, né? Mas só para vocês já, para a gente poder ter uma previsão aí depois de quantos mais ou menos vão estar inscritos. Bom, eu tinha parado ontem, a última coisa que eu tinha parado, eu estava falando da mistura do campo. A gente está trabalhando um modelo. Bom, eu deixei algumas coisas para vocês fazerem em casa, né? Mas eu tinha deixado basicamente a página só para contextualizar a discussão que a gente teve. Estava tendo a seguinte discussão. Pegou um caso, o que a gente ainda está desenvolvendo? A gente, na primeira aula, o trabalho da gente na primeira aula foi basicamente começar a estabelecer, né, uma relação entre o campo clássico e o campo quântico. Então, olhando para o Lagrangiano, dado uma densidade lagrangiana, construída com base em alguns princípios primeiros, né, princípios de simetria, princípios de simetria, causalidade, algum tipo de argumentação, renormalizabilidade, por exemplo, né, a gente recebe um Lagrangiano com um conjunto de campos. E aí, na hora de quantizar, recebe o Lagrangiano clássico, a partir do qual a gente tira uma série de informações clássicas, né, equações de campo, leis de conservação. Depois a gente tem que saber qual é o procedimento, primeiro que chances que a gente tem de quantizar essa teoria, então de elevar esses campos clássicos à categoria de campos quânticos. E aí, a gente estava, na aula passada, deu algumas motivações, olhando inclusive o caso do oscilador harmônico simples, né, na mecânica quântica, que ao quantizar alguma coordenada generalizada, ou, no caso, quantizar algum campo, isso vai ficar mais claro quando a gente começar a falar da quebra das simetrias, que a gente tem que extrair do campo, provavelmente, a parte dele que deve ser quantizada. Nem sempre os campos que estão na densidade do Lagrangiano clássico vão ser diretamente os objetos que vão sofrer a quantização. Então, a gente está dando alguns exemplos, né? Eu já tinha passado, iniciado essa discussão aqui, de um caso no sistema em que nós temos dois campos que se misturam, né? Um campo vetorial e um campo escalar, real, ambos reais. Esses dois campos vão aparecer, por alguma razão, numa densidade de Lagrangiano, como essa que eu estou colocando aqui. Então, a gente tem um Lagrangiano simples, como esse, Lagrangiano. É um Lagrangiano simples, né, com dois campos apenas, dois campos reais, mas não muito usual, porque nós não temos os dois campos desacoplados, né? A gente tem aqui o setor vetorial, né? Tem aqui o setor escalar, sem termo de massa. Aqui a gente tem uma massa, aqui a gente não tem termo de massa. E aqui a gente tem o termo que está misturando, né? Aqui eu tenho um mixing, né? De amigo, enfim. Então tem essa mistura de dois campos aqui, e não é muito conveniente a gente chamar de interação, né? Porque a gente geralmente atribui a palavra interação quando a presença de um campo, na equação lá da teoria clássica, quando a presença de um campo na sua equação clássica de campo, ela não se dá de forma linear. Essa equação aqui, vou tirar as equações de Euler-Lagrange, tanto para A quanto para φ, tirando as equações de Euler-Lagrange, para A, por exemplo, esse termo aqui vai produzir o famoso termo da equação de Maxwell. Demi F mini, esse termo aqui vai produzir o famoso termo de Broca, mais L2 ani. E esse termo aqui vai produzir esse termo mais alfa demi φ. Então, apesar da equação de campo para A estar acoplada com o campo φ, né, isso não se caracteriza como um acoplamento de tipo interação, porque o φ está aparecendo linearmente, e vice-versa. Se eu tirar as equações de Euler-Lagrange aqui eu tenho dmi φ,
que vai produzir o menos da Lambertiano de φ. Bota até mais aqui. Mais da Lambertiano de φ, mais alfa Eliane Frigosa e vice-versa. Na equação de campo φ, o campo AMI comparece também linearmente. Então, como os campos estão lineares, né, nas equações, a gente não configura que haja interação. O que há aqui é um mixing, né, tem uma mistura de campos, e esse mixing, a gente sabe que ele pode se reverter. Né, esse mixing aí pode estar depois dando alguma informação, como nós vamos ver daqui a pouco, sobre as massas do sistema. Né? Então, nós temos trabalhado esse sistema aí, como a gente estava falando, né, a postura que a gente tem que ter nas teorias de campo, em geral, quando a gente tem termos de mixing, isso significa que se A e B, A e φ, tem um termo de mixing, eles, na verdade, estão descrevendo um sistema único de campo. Então, é razoável a gente agrupar os dois campos numa única estrutura. Foi o que nós fizemos na aula passada. Nós introduzimos aqui um dublete de campos, né? Onde aqui nós colocávamos o campo vetorial, aqui nós colocávamos o campo escalar, e a gente chamou isso aqui, isso aqui atribuiu esse caráter ao campo, botou no dublete. E aí a gente pôde escrever o lagrangiano, na aula passada, dessa forma aqui. Colocamos aqui o fator no meio, fizemos o trabalhinho de sempre, as integrações por partes, que eram cabíveis, e chegamos a essa estrutura aqui, para o nosso lagrangiano. Esse vetor aqui aparece como esse dublete aqui, a gente acabou chamando isso aqui de um A, né? E aí isso aqui fica sendo de lado disposto. E aí a gente deu uma estrutura matricial para esse operador aqui. A gente viu que esse lagrangiano poderia ser colocado dessa forma. E aqui nós colocamos, nós passamos já do espaço, vou botar aqui a coisa do espaço das configurações, do espaço dos confirmados, né? Então, θ e I. Então, fica aqui essa matriz 5 por 5, né? A gente tinha até trabalhado um pouquinho essa matriz na aula passada, isso aqui é uma matriz 5 por 5. Eu tenho esse setor 4 por 4 aqui, tenho esse setor aqui 4 por 1, aqui no setor 1 por 4. Quer dizer, isso aqui tem 4 linhas e 4 colunas, isso aqui tem 4 linhas e isso aqui tem uma linha única mais as 5 colunas. Então, é uma matriz 5 por 5 que nós colocamos aí, né, a partir daquele lagrangiano que está lá. Bom, e aí nós fizemos, dei um truquezinho para vocês também, só rapidinho, que era como splitar o determinante de uma matriz. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos fazer a seguinte análise, antes da gente, eu vou deixar esse termo aqui aceso, para a gente estar consultando. Bom, vamos colocar, eu estou colocando aqui para vocês ainda alguns cuidados, né, que a gente tem que ter antes de passar para o processo de quantização. Se a gente está pensando daqui a pouco em quantizar, dar um aspecto quântico para esses campos, a gente tem que primeiro ver como é que a teoria clássica se localiza, né? O que a teoria clássica diz para a gente? Porque a teoria clássica que vai dizer para nós que campos que a gente pode quantizar, como que a gente deve quantizar. Bom, então, na aula passada a gente viu que essa matriz aqui, eu podia calcular o determinante dessa matriz 5 por 5. Nós calculamos o determinante dessa matriz 5 por 5, que eu vou deixar aqui, foi calculado. Vamos entrar numa outra estrada. A estrada aí seria, como é que a gente, primeiro caminho, né, para a gente tirar algum aspecto do campo que vai servir na hora da quantização. O campo clássico, tá? Tem um sistema descrito por um campo clássico. Eu vou ter que quantizar esse sistema de alguma forma. Eu vou introduzir alguma coisa que vai dar o aspecto quântico a esse sistema. Nós sabemos que já na teoria clássica, né, quando a gente quer tirar uma relação entre o campo e a fonte que o gera, né, a gente quer saber, por exemplo, o campo eletromagnético
gerado por uma certa distribuição de cargas e correntes. A gente coloca a distribuição de cargas e correntes, pode ser estático ou não, tira os campos que são gerados a partir dessa distribuição. E o que vai dar uma indicação sobre o que está acontecendo, para o que aquele campo está propagando, é a função de Green. Então, nesse caso aqui, o ideal, a primeira coisa que a gente deve olhar, vamos tentar acoplar esses campos a fontes externas. Significaria que eu colocaria, nesse lagrangiano de partida aqui, as possíveis fontes para esse campo. O campo AMI é um campo vetorial, ele vai ser gerado, vai se acoplar com uma fonte JMI, e o campo Φ vai se acoplar com uma certa fonte J. Vamos colocar assim. Então, isso significa que apareceria os termos homogêneos nas nossas equações. Essa fonte aqui é a fonte que vai ser, e essa fonte aqui, vão ser as fontes que nas equações de movimento, nas equações clássicas de campo, vão entrar como fonte daquele campo, algum agente externo que vai estar gerando aquele campo. E mais ainda, se eu quiser depois saber como é que essas cargas interagem, esse campo aqui é gerado por um certo tipo de carga, um certo tipo de corrente. E esse campo aqui híbrido. Como é que esses objetos interagem? A gente sabe que, na teoria clássica, o que a gente aprende é através das funções de Green. A função de Green de um certo campo é que dá o caráter de propagação clássico daquele campo. Lá no livro do Jackson, quando a gente faz o curso de elétrica, por exemplo, a gente vê as funções de Green clássicas, que são as causais, as avançadas e as retardadas. Aí a gente pega, exclui os potenciais avançados, fica com os potenciais retardados de Bernard-Richter, e ver qual é o caráter da interação. A gente tira claramente lá uma interação do tipo 1 sobre R, e aí a gente tem uma ideia do que aquele campo pode, do que aquela fonte está propagando em termos daquele campo. Bom, aqui nós vamos colocar essas fontes também por isso, porque o papel de uma boa teoria de campo, uma teoria clássica, a forma geral, ou seja, de um campo, de uma equação de campo, até aqui. Imagina que uma equação de campo, ela tem essa forma geral. Um operador diferencial, né, depende das derivadas temporais, das derivadas espaciais, de parâmetro, não importa. Tem um operador diferencial atuando num certo campo. E isso aqui pode ser igual a uma fonte externa, a uma fonte que está gerando esse campo. E aí, nós, o que a gente pretende saber? Quem é esse campo clássico? Esse campo clássico é uma resposta do sistema a esse tipo de carga geradora. Nós, normalmente, o que a gente faz é inverter esse operador aqui e atuar isso aqui nessa corrente. Então, a gente faz essa inversão, matematicamente, o que nós estamos fazendo aqui é esse exercício aqui. A gente está dizendo que o campo gerado no instante t na posição x vai ser, no caso, a x' vai ser integral, né? A gente coloca aqui a chamada função de Green. Então eu tenho a corrente, vamos dizer, a fonte, uma fonte aqui, J, no instante t' no ponto x', e essa fonte vai gerar um campo que vai se propagar até o ponto tx, né? Até o ponto x. E aí, a propagação daqui para cá, da fonte até o ponto onde eu quero detectar o meu campo, é dada por esse objeto aqui, que é a função de Green. E essa função de Green aí, nada mais é do que o inverso daquele operador. Eu tenho essa equação para G. Esse operador atuando em G de x menos x' me dá a função delta tirada de x menos x'. De tal maneira que se eu introduzo esse operador em cima do campo φ, né, trago esse O atuando aqui, essa integral é na coordenada x', esse O entra aqui, quando ele entrar aqui ele produz a função delta cancela a integral e ele produz o J de x. Ele mostra que isso aqui é a solução dessa equação. Então esse campo aqui é o campo que é uma resposta a essa carga, a essa corrente, a essa fonte que o gerou. E aí nós temos algum tipo de informação sobre esse campo, essa função de Green aqui vai dar algum tipo de informação, se ela é de longo alcance, se ela é de curto alcance, se a interação é atrativa, se é repulsiva. A gente espera encontrar essas informações na função de Green. Então, é fundamental, se uma teoria de campos ela é bem definida, o primeiro passo que a gente tem é que ser capaz de inverter todos os campos em função das cargas que o geram. Então eu consigo calcular as configurações de campo a partir das cargas. Muitas vezes, isso acontece justamente no eletromagnetismo, nas chamadas teorias de calibre, pode acontecer
desse objeto aqui não existir. Ou seja, esse operador não ser inversível. A gente fala de uma singularidade na equação de movimento clássico. Essa singularidade na equação de movimento clássico, ela está indicando alguma coisa. O meu problema é mal definido, né? Eu não posso inverter, quer dizer, eu dadas as fontes não consigo calcular os campos, isso é uma coisa que a gente não espera. A gente espera que dadas as fontes a gente consiga calcular o campo. Então, a gente tem que proceder a uma investigaçãozinha rápida do que pode estar acontecendo com esse operador. E muitas vezes é a presença de uma simetria local. Normalmente, a singularidade desse objeto aqui, ela é resultado de alguma simetria local que a gente pode não estar percebendo na teoria. Se a gente não consegue entender, a luz vermelha se acende e a gente vai entender qual é a razão do alarme. Vamos colocar dessa forma. Então, essa é vamos dizer assim, o speech normal de um campo clássico. Nós agora estamos diante de uma situação em que nós temos dois campos misturados. Se a gente tivesse um caso ali, aquele que fosse o amigo fóton, o fóton ele aparece como uma resposta àquela fonte que no caso seria uma carga. O fóton ele aparece como uma coisa que é transmitida a partir daquela carga. Ele tem uma presença passiva. Certo. Então, por ali, existe uma pergunta para mim muito importante para essa sentido. Se o fóton é uma coisa ativa ou é passiva. Certo. Então, aquela equação ali do operador, do φ, do rota, se a gente colocasse o A, se o operador fosse da equação de Marx, etc., a gente poderia ter uma resposta que o fóton é uma coisa passiva do eletromagnetismo. Porque a gente está adotando, vamos dizer, a visão de um campo clássico, né? Isso depois eu acho que hoje não vai dar para a gente ainda trabalhar muito os confrontos, né? As diferenças essenciais entre o campo clássico e o campo quântico, né? Mas a gente vai por aí, essa estrada está esperando pela gente. A gente está dando, esse campo é um campo clássico, né? Não tem nenhuma noção de H cortado, nada aí está quantizado, né? Então eu estou simplesmente tirando o campo, que é uma resposta a uma fonte. Agora, quando a gente começa a trazer para esse campo a noção de que ele pode estar associado a alguma partícula, então a gente já começa a olhar para o campo, dizer, aquele objeto G de X, ele vai deixar de ser a função de Green e vai passar a ser para nós um propagador, né? A gente vai fazer essa transição. O que vai fazer a distinção? Quando eu olho para o Lagrangiano, a distinção entre o campo quântico e o campo clássico, a que horas eu começo a estabelecer essa distinção, vai ser praticamente na hora de eu trabalhar as funções de Green. Na teoria clássica, que a gente sabe que, dado o campo, a resposta é posterior. Então, dado a carga, a corrente, a resposta para o campo é posterior. Então, tem aquela lei de causalidade que está refletida nos potenciais de Leonard-Wishart, né? Os potenciais retardados. Quando eu elevo a teoria para a categoria de teoria quântica, essa função de Green, ela já não tem mais essa mesma prescrição. Ela vai ser uma função de Green não retardada, vai ser chamada função de Green causal. E aí a gente vai poder levar em conta a propagação de partículas e antipartículas a partir da fonte. Então eu diria que se a gente vai, daqui a pouco, quando a gente começar a discutir exatamente isso, o que nós queremos dizer por um campo virar campo quântico, a noção de partícula começa a ter um papel muito importante. E aí eu diria que o fóton, nessa visão, ele passa a ser um elemento mais ativo do que passivo, porque ele é o elemento portador da interação. Dada a carga, ele é o elemento portador da interação. E no caso do eletromagnetismo, a gente já tem uma visão clara também de que é a partir da propagação do fóton que a gente define a própria noção de matéria, né? Como é que o campo de matéria reage, né? Nas equações de Marx, nas equações é passivo, é campo, não é partícula. É passivo. Isso. Quer dizer, para a teoria da relatividade, o fóton ele é um cara... O fóton é o campo de Maxwell. Ele é um cara que modifica o tempo. Isso. Ele altera as relações entre tempo e então, espaço. isso é alguma coisa que está para você entender. Quer dizer, uma hora ele modifica o tempo, e outra hora ele é passivo. Entendeu? Quer dizer, a questão é que tem alguma coisa que ser modificada na equação de Marx. Depois quando a gente passar para o campo quântico, a gente vê que essa mudança é drástica. Tá legal. Bom, vamos lá. Então, a questão que a gente está se colocando é a seguinte: e agora, esse sistema aqui, como é que ele reage, esse sistema agora misto? Quando o AMI
se mixa, esse campo φ. Para quem não estava na aula passada, né, esse exemplo não é um exemplo meramente acadêmico, eu estou colocando aí simplesmente uma pegadinha para a gente fazer um exercício na aula. Esse exemplo que está aí, ele é o cerne do mecanismo de Higgs. Né? Quando a gente estudar aqui no curso falar de que o mecanismo de quebra espontânea da simetria e o mecanismo de Higgs em que há geração de massa do campo vetorial a partir do seu acoplamento a um campo escalar, o que sobra da discussão do mecanismo de Higgs é um sistema desse tipo aqui. Ilustra para a gente a questão rica, né, da escolha dos gates, gate unitário, gate renormalizado, que no modelo, na teoria unificada de Salon-Weierstrass, a gente vai ter a possibilidade de escolher diferentes gates e discutir o conteúdo de partícula. Mas esse modelo simples que está aqui é o resultado de alguma coisa que aconteceu no modelo mais complicado, mas que naquele modelo mais complicado, essa situação muito simples fica ofuscada por causa de uma simetria SO2 que é quebrada espontaneamente, chapéu de mexicano no potencial. Mas o que está por trás de tudo o mecanismo de Higgs são essas duas linhas aqui. Então a gente está querendo dissecar esse exemplo, porque aí quando a gente entrar no mecanismo de Higgs, a gente vai ver que o mecanismo de Higgs não é algo tão surpreendente. Né? Uma coisa tão simples quanto essa, a mistura de um campo escalar com um campo vetorial, ela já pode propiciar o mecanismo de Higgs. Aqui só uma coisinha para vocês, eu não estou chamando muita atenção para coisas que eu considero, não digo que são básicas, não, mas que de repente vocês já sabem também. São esses parâmetros aqui, né? A gente está sempre trabalhando com H cortado, que é o AC igual a 1, só para fixar a notação. A ação, nós estamos em 4 dimensões, a ação é então a integral do Lagrangiano, então isso aqui tem dimensão de comprimento a 4, portanto massa menos 4. Então para nós sempre, a densidade de Lagrangiano vai ser um objeto que tem dimensão canônica de massa elevada a 4. Então isso aqui dá a dimensão canônica do campo ali, de massa, então aqui é massa ao quadrado, massa a 4, campo de dimensão 1. Esse parâmetro aqui, então, isso aqui tem dimensão 1, isso aqui é derivado, é momento, momento é massa, então tem dimensão 1, campo vetorial dimensão 1, dimensão 3. Então esse parâmetro alto aqui, ele tem dimensão de massa. Então, na verdade, eu estou com dois parâmetros de massa na teoria. Além desse parâmetro aqui que eu coloquei aqui, um objeto, não precisava colocar M2, eu poderia ter colocado um parâmetro em si. Né? Coloquei M2 só uma questão de manter fidelidade na notação padrão. Então, isso aqui é um termo de massa, e isso aqui também é um parâmetro de massa. Tá? Agora, é um parâmetro de massa de uma forma um pouco estranha. A gente está acostumado a ter parâmetros de massa, teorias com massa, a gente está acostumado a que o termo de massa, ele não tenha derivadas. O termo de massa é um termo, vamos dizer assim, de natureza potencial. Aqui não, aqui, essa densidade de energia, essa densidade lagrangiana, esse termo aqui, que é coordenado por um parâmetro de massa, ele vai medir o quanto o campo φ está variando no espaço-tempo. Se esse campo φ fosse uma configuração constante, se eu tiver uma possível solução, as soluções ou as configurações do sistema em que φ seja constante, então esse termo aqui morre. Tá? Então esse termo aqui, de uma certa maneira, ele está medindo o quanto o campo φ flutua no tempo e o quanto o campo φ varia no espaço. Né? E agora, tem um parâmetro de massa aqui, mas ele não é um legítimo termo de massa, porque isso aqui é um legítimo termo de massa. Se o campo é constante ou não é constante, esse termo aqui vai estar sempre aceso, desde que o campo não seja zero. Esse termo aqui não, ele depende se o campo φ varia ou não. Então, de uma certa maneira, ele está medindo aspectos cinéticos do campo φ, mas ele tem um parâmetro de massa alfa que deve interferir, daqui a pouco a gente vai ver. Então, a situação é essa. O que eu vou colocar aqui, então, nesse termo é simplesmente isso. Podemos colocar aqui a nossa fonte, né? Podemos colocar a minha φ, colocado aqui no J muito. Então, esse termo aqui é o termo de acoplamento constante. Bom, então esse sistema aqui tem uma... Opa, pode falar. Vou só falar uma coisa aqui então para vocês. A gente já está conseguindo coisa por fim. Isso aqui tem a notação padrão, vamos dizer assim, é o tipo padrão de um lagrangiano. Vamos dizer assim, a gente tem algo que seja assim. O campo, tá por meio, importante, mas tem o campo, tem o operador, chamado operador de onda, e tem o campo.
E aqui nós temos um termo que vai ser a fonte do campo. Tá legal? Não, acoplado com a fonte. Então esse é o modelo, é o padrão, né, do lagrangiano clássico, onde eu começo a estudar a teoria, sem interações. Né? Não estou colocando auto-interações do campo ainda, estou colocando só aquilo que o campo se relaciona com uma fonte externa. Bom, então essa situação aqui, deve ser aqui do H, ela vai dar para nós, posso olhar, né? Se a gente fizer o princípio variacional, né, a gente pode pensar, faça a variação no campo, como esse campo aqui aparece ao quadrado, esse aqui é um fator 2 que aparece, quer dizer, dessa equação vai sair a estrutura geral de uma equação de campo. Um operador, quer dizer, uma coordenada x, atuando no campo e dando aqui a fonte. E aí, o que eu vou querer saber é, será que eu consigo construir o campo a partir da fonte? Naquele sentido que eu falei lá. Fala aí, Gabriel. Não? Tá legal. Então, essa é a ideia. Então é crucial para nós, para saber, antes de quantizar essa teoria, se esse operador tem singularidade ou não. Primeiro, esse operador pode ser inversível. Se ele não puder ser inversível, pode ser que essa teoria não possa nem vir a ser quantizada. Se ele puder, mas se ele também não for inversível e eu entender a razão da não invertibilidade e o eventual, vamos dizer assim, a eventual cura que eu possa trazer para esse problema, eu aí vou dizer, não, posso ir à frente, eu posso quantizar o meu campo, mas dentro de uma situação que eu entendi a não invertibilidade é devido a esse problema, eu vou curar esse problema de uma maneira legal, lícita, compatível com princípios ou não. Simetria de Gauge, a gente pode curar esse problema, a gente tem que ter certos cuidados para curar. Bom, então a primeira coisa é olhar a invertibilidade desse operador, que é esse aqui. Então o primeiro problema nosso é inverter essa matriz 5 por 5. Né? Uma matriz que está no espaço do Minkowski. Claro que ninguém vai inverter essa matriz 5 por 5. A gente tem maneiras fáceis de fazer isso. Então eu vou colocar para vocês aqui a estrutura. Vamos supor que a gente tivesse o seguinte problema. Problemazinho de álgebra de análise matricial. Primeiro que eu dei na aula passada, o grupozinho do determinante. Suponha que a gente tivesse uma matriz ABCD. Que essa matriz seja composta de submatrizes quadradas, de qualquer ordem. Eu tenho uma matriz N por N aqui, eu tenho uma matriz N por N aqui. Por isso. Tenho aqui essa matriz aqui é N por N, e essa matriz aqui é N por N. No nosso caso, essa aqui é 4 por 4 e essa aqui é 1 por 1, é um mero d'Alembertiano, uma coisa de unidimensional. Então a gente está com essa estrutura, AB. Agora, claro, para isso aqui poder formar uma matriz, aqui essa matriz, esse B é N por N, e esse C aqui é N por N. Certo? Então eu tenho que ter N linhas, N mais N colunas, aqui eu tenho N mais N, aqui eu tenho N linhas e N mais N colunas. Então essa matriz aqui no final do dia é uma matriz de ordem N mais N, N mais N, por N mais N. Tá? Então eu estou só adotando isso aqui. Essa matriz é quadrada, é N por N, e essa é quadrada, N por N. Essas aqui ficam em aberto, mas, claro, as dimensões delas já são fixadas para poder formar uma matriz quadrada no final de tudo, para poder ser inversível, né? Então essa matriz aqui é N por N por N. Bom, então eu não sei quem é a inversa dela. Então o nosso problema é obter o inverso. Então, vamos fazer uma coisa rapidinha aqui, que alguns de vocês já devem conhecer esse truque, outros não. Vamos supor que eu vou inverter essa matriz através de uma matriz desconhecida, uma matriz X, Y, Z, identidade. Isso aqui tem que me dar identidade. Então aqui eu botei identidade N por N, 0, 0, e aqui eu botei identidade N por N. Esse é o meu probleminha, inverter essa matriz aí. Bom, então para inverter essa matriz, claro, eu vou criar, vou fazer isso aqui no cantinho, depois eu vou querer apagar na velocidade. Vou fazer aqui. Então, vamos criar um sisteminha aqui, vou criar AX mais BZ é igual a identidade.
Tá? Quer dizer, eu estou multiplicando por matrizes meu. Eu pego essa submatriz aqui, N por N, multiplico por essa matriz, essa submatriz por essa. Então eu vou fazer o produto matricial tratando essas submatrizes como se fossem números. Eu estou reduzindo o problema algebricamente como se fosse um problema 2 por 2. Então, AX mais BZ que é a identidade, AY mais BW vale zero. Depois, CX mais DZ vale zero. E depois, CY mais DW vale. Então, o que a gente vai pressupor? Essa matriz aqui, para essa matriz N mais N por N mais N ser inversível, quais são as condições suficientes, né? Se essa, vamos supor que essa matriz aqui seja inversível e que essa matriz aqui seja inversível. Então, vamos supor que exista A-1 e D-1. Então, se A-1 existe, eu posso inverter essa equação aqui. Ela está me dando que Y é menos A-1 BW. E aí, com esse resultado, eu trago para a última equação. Essa última equação vai me dar B menos C A menos 1 BW igual a identidade. Então, com isso, eu já consigo tirar a matriz W. Então, a matriz W já fica achada. A matriz W, ela ficou sendo D menos C A menos 1B, tudo isso menos 1. Então, aqui a gente já sabe que é a matriz W a partir das submatrizes. Então, quer dizer, nesse caso aí, eu vou ter que inverter uma matriz aqui mais simples. Essa aqui é um objeto por um no final do dia, né? Porque essa matriz aqui, nesse nosso caso, isso aqui é unidimensional. Então, esse C aqui é 1 por 4, essa aqui é 4 por 4, e essa aqui é 4 por 1. Então, isso aqui no final do dia dá um número puro. Então, eu vou estar invertendo simplesmente um número. Então, a matriz W vai invertir. A submatriz W. Bom, claro, se eu sei W, eu sei Y. Y é menos A menos 1 D C A menos 1 D. Essas expressões aqui, estou fazendo um pouquinho de detalhe para quem não está acostumado, mas elas vão ser muito úteis daqui para frente. Enquanto gravity, a gente precisa recorrer muito a isso. Toda vez que a gente tiver teoria com vários campos, e tiver termos de mixing, a gente pode ter o problema de muitas matrizes longas para inverter. Então, na quantum gravity, por exemplo, isso aqui é fundamental. No estudo, por exemplo, das teorias do modelo padrão também. Então, a gente começa a pegar as três interações, SO3, SO2, O1 juntos, faz a quebra espontânea. E aí, a mistura do setor eletrofraco, a gente vai ter matrizes mais assim, amplas para inverter. Então, esse truque aqui, ele é bastante claro, porque ele evita da gente ter que abrir essa matriz e inverter. A gente vai tratar isso aqui como uma matriz 4x4, muito fácil de inverter. Pois falei, Noel, essa discussão que eu dei, você está pegando uma lagrangiana clássica e levando depois... tudo aqui é clássico. Mas se, por exemplo, você põe diretamente um sistema cônico, você botar uma lagrangiana que tem termos que não tem essa discussão vale ou não tem ao caso? Não tem ao caso, claro que tem. Será que você poderia, a questão que você está colocando é, será que todo o sistema quântico, ele passou pelo estágio de ter sido clássico um dia, e eu só vou quantizar o dia que eu souber quem é a teoria clássica bem definida, né? Ou você pode falar que eu posso formular uma teoria quântica diretamente sem que ela tenha o análogo clássico, né? Essa é a tua pergunta, né? A gente espera que toda teoria quântica, você espera que você consiga sempre, a partir da mecânica quântica, reobter o resultado da mecânica quântica. Por algum procedimento, que nem sempre é reportado, entendeu você? Esse é o mais naíve, né? Mas a gente sabe que existem tratados e tratados dos axiomáticos aí, dizendo que botar H cortado tendendo a zero pode ser uma apagação de nível em alguns casos, né? Então, mas existem procedimentos, tem livros sobre isso. Como pegar o limite clássico de uma teoria quântica. Se eu boto H cortado igual a zero, eu tenho certeza que eu cheguei na teoria clássica ou não, mas você sempre espera ter um limite clássico. Então, o que a gente espera, numa teoria de campos, você sempre formular, mesmo que você formule um modelo quântico,
você espera poder encontrar um análogo clássico. Porque a nossa visão é uma questão um pouquinho também de escola, né? Quer dizer, a gente é doutrinado em alguma escola, então a gente não tem consciência disso, né? A gente, né, acredita em algumas coisas. Poderia pensar, será que eu posso construir os construtivistas, o pessoal que faz axiomática construtivista, eles falam, para mim uma teoria quântica, ele não parte. Para mim uma teoria quântica é um conjunto de funções de Green e de axiomas, é um jogo que eu monto, eu tenho que satisfazer essas regras. Para a visão, vamos dizer assim, mais ligada à fenomenologia de partículas, vamos dizer, a escola de Dirac, né? Teoria de campos, que saiu do Dirac e vem caminhando até hoje, ela é uma teoria de campo que pergunta sempre o seguinte, o que você vai quantizar? Não é o que já nasceu quantizado. Então, algo que vai ser quantizado, o que você deve e o que você pode quantizar. Então, para nós aqui, nós vamos sempre adotar o ponto de vista de que uma teoria quântica, ela saiu de alguma teoria clássica. Esse é o caso de toda a física do modelo padrão. Mas isso é certo ou isso é uma questão de... Isso é debatido. De crença? É uma questão de escola. Não digo crença, né, que fica meio mal, mas no fundo é. No fundo é, mas para ser mais pernóstico, vamos dizer, é uma questão de escola, de pensamento. É crença. É crença, né? No fundo é, né? Então, ou a comodidade, você sempre espera, porque a gente espera ter um chão, cara. Vocês imaginam um sistema quântico que não tem estado fundamental? Vai decair para quê? Você sempre quer saber, bom, eu não passo do chão, né? Pegando o chão, eu bato e fico, né? Então, uma teoria quântica também, o cara que vai cair de nível de energia, ele tem que saber, pô, uma hora eu vou bater e vou ficar. E se ele continuar caindo? O que é uma teoria quântica sem estado fundamental? Se é que é uma teoria quântica. Então, para nós, a nossa visão é que o campo quântico é alguma coisa que deve ser uma perturbação em torno de alguma situação estável. Você precisa de uma estabilidade. Você só vai quantizar objetos quando você tem uma situação de estabilidade. Mecânica clássica, se eu tivesse ponto de potencial, você acha que o sistema vai ter oscilações aqui, 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 aqui? Nunca a gente vai estudar oscilações em torno do máximo, porque o máximo é equilíbrio instável. Perturbou, ele vai embora. O mínimo não, fica preso. Então você vai estudar oscilações em torno do mínimo. Isso é quantização. Você vai quantizar, tudo que você vai quantizar, você espera poder quantizar em torno de uma situação estável, porque a quantização, ela deve ser pequenas flutuações daquele sistema, da ordem de H cortado, né? Não é assim na mecânica clássica? No oscilador harmônico, quando você coloca que XT é I H cortado, você está dizendo, eu estou dando uma ordem de grandeza de H cortado para minha coordenada. Minha coordenada não pode valer quanto eu quero. Ela está limitada, aquelas duas coordenadas, o produto dela está limitado a valer 10 a menos 34 joules no segundo. Então você já sabe que em frente a uma situação clássica, imagina um oscilador, né, um oscilador clássico tem uma amplitude que você queira. Não é o caso aqui. Então na teoria quântica, você sempre espera que você vai quantizar aquilo que são flutuações do sistema em torno de uma situação clássica. Essa situação clássica não precisa ser necessariamente de mínima energia. Basta que ela seja estável. Isso é uma situação mais rica. Nas teorias de Gauge, né, o vácuo, imagina, o vácuo é o ground state, eu falo de mínima energia. Então daqui para baixo eu não passo. Então, claro, você pega um sistema, coloca no ground state, dá uma soprada nele, ele vai começar a vibrar um pouquinho. E é isso que você vai quantizar. Agora, pode ser que o teu sistema, e essa situação é uma situação de mínima energia, então ele vai ficar oscilando sempre ali, mas ele não vai poder decair para mais nada. Agora imagina que você tem uma configuração de campos clássico que não seja uma configuração de mínima energia. Você não necessariamente vai minimizar, você pode encontrar um campo clássico que seja a solução das equações de campo clássicas, mas não tem a mínima energia do sistema. Mas ele é estável, por alguma razão. A gente sempre espera que o senso comum diz, uma coisa é estável quando ela tem mínima energia, né? Mas na nossa caminhada pelas teorias de Young-Mills, a gente aprendeu que não basta ter mínima energia. Uma coisa é estável se ela tiver algum número quântico conservado que a caracterize, e esse número quântico, sendo conservado, ele não pode ser violado. E se você passar de uma configuração para outra, você violaria a conservação desse número quântico. São as chamadas configurações topológicas. São os solitons, os instantons, monopolos. Então, uma teoria, ela pode ter configurações que são estáveis, mas que não são de mínima energia. Então, são estáveis porque elas têm um número de uma certa lei de conservação que garante a estabilidade delas. De natureza topológica. Deixa essa palavra para lá. Bom, agora, você pode pensar o seguinte, e se eu pegar uma configuração topológica do meu sistema, armar o meu sistema numa configuração estável dele, e der um chute nele, ele vai começar a vibrar agora.
mas não mais em torno da situação de mínima energia. Ele vai começar a vibrar em torno de uma configuração que é estável, mas que não é de mínima energia. Essas vibrações quânticas, será que vão ter o mesmo padrão das vibrações quânticas em torno do estado de mínima energia? Então você pode... O que vai ser fundamental para a gente definir uma teoria quântica é definir o vácuo, o ground state. Eu vou quantizar vibrações em relação a quê? Se você definir isso, você está definindo praticamente um bom caminho da tua teoria quântica. Eu vou quantizar o quê? É o campo que está ali? Não, cara, aquele campo que está ali, ele pode ter uma porção de coisas dentro dele que não são quantizadas. Eu dei o exemplo para você do oscilador harmônico. Você não vai quantizar o oscilador harmônico, se você botar uma mola no campo gravitacional, você não vai configurar, você não vai quantizar, você vai quantizar ele em torno da posição de equilíbrio. Você espera a mola se deformar, e aí você vai deformar aquilo ali. Então, H cortado vai ser as vibrações em torno da posição de equilíbrio. Então, você tem que tirar do campo aquilo que é a configuração de equilíbrio que está fora do processo de quantização. E você vai quantizar as perturbações. A nossa ideia é que a gente sempre vai pensar no campo como sendo o campo, vamos dizer assim, um campo de base, um campo de fundo, vamos chamar de barrado, mais um delta campo. É isso aqui que vão ser as flutuações de ordem H cortada que nós vamos quantizar. Então você tem que definir o que é a configuração estável e eu deixar o meu sistema naquela configuração estável, dou uma perturbada nele. E aí ele vai começar a vibrar em torno daqui. Aí é isso que eu vou quantizar. Agora, eu tenho que definir quem é a situação de estabilidade. Que teoria de perturbação que a gente vai fazer? Vai ser sempre teoria de perturbação. Aspectos não perturbativos também. Você pode trabalhar teorias não perturbativas se você considerar, por exemplo, estava muito em moda na década de 80. Depois eu vou dar referências específicas para vocês sobre isso, para a gente chegar lá. Mas você quantizar QCD não em torno do vácuo trivial, não em torno do estado de mínima energia, mas em torno do estado de um instanton, por exemplo. A QCD, na formação da QCD, ela tem instantons. E se pensava, justamente, essa foi uma das abordagens do confinamento na década de 80. Quantizar a QCD não em torno do ground state trivial, mas em torno do ground state de um instanton. E isso aí poderia dar uma resposta ao confinamento. Você está quantizando a teoria em torno de um outro estado fundamental. Então, a teoria em torno de um estado fundamental ela vai ter outras vibrações. Então, essa aqui é a questão. Então, se a gente está, o esforço que a gente está fazendo aqui, Gabriel, é de entender a teoria clássica. Então, para nós, a gente vai partir de um chão. Toda teoria quântica, para nós, ela vai ter um análogo clássico. Nós não vamos adotar o ponto de vista de que eu construo uma teoria quântica e não sei qual é o análogo clássico. Isso aí não existe dentro da concepção do modelo padrão. O Van Dyck faz isso, né? Ele constrói a coisa quântica direto. Porque ele constrói baseado em certos... Bom, os exemplos que ele constrói são todos os exemplos que já deram certo, né? Então ele está simplesmente recolocando numa linguagem um pouquinho mais abstrata as coisas que nós já conhecemos, né? Mas ele um dia teve que fazer essa estrada baixo nível, do peão. Pegar o campo, olhar tudo, depois você pode fazer os seus voos, né? Mas não adianta voar sem você saber o que a teoria clássica é. Os axiomáticos também só começaram a fazer isso quando os caras falaram, bom, teoria de perturbação é isso, teoria de perturbação é aquilo, mas quando a gente já sabia calcular tudo até a sexta ordem. Aí você fala, bom, estou cheio, e tudo está buscando trabalho também, né? Mas aqui já está cheio, vamos buscar trabalho. Em física você começa a inventar coisa, né? Numa certa hora, né? A falta de criatividade você começa, vamos para a 15ª ordem, né? Precisão, já não tem nem mais precisão experimental. Então, não estou desmerecendo o trabalho dos axiomáticos, não. Só não quero também que se mistifique. Tudo que se faz em axiomático já se foi feito em teoria de perturbação. Os axiomáticos ainda não conseguiram construir uma teoria de Yang-Mills. Para os axiomáticos, Yang-Mills é lenda. Para os axiomáticos, não existe modelo padrão. A gente está construindo o LHC para um axiomático, isso aí é uma coisa perniciosa. Você vai buscar o quê? Se tudo ali é modelo padrão. Então a física tem essa chiqueira. Estou colocando essa discussão para você, porque teoria de campo tem muitos debates e muitas formas de pensar. Nós vamos adotar a estrada mais baixo nível possível. Ou seja, para nós existe um estado fundamental. Para baixo dele eu não vou. Eu garanto que existe um chão. Então para nós existe um chão. Segundo, para nós vamos quantizar perturbações. E vamos fazer teoria de perturbação. Depois, quando você tiver mais, assim, às vezes, domínio, você pode passar para a parte mais axiomática. Porque é complicado, às vezes, na axiomática, você interpretar uma teoria, cara, que você não sabe nem o que é um aspecto clássico dela, você não sabe nem... Tá, tudo bem, nem tudo é clássico daqui, mas você sempre pensa que o teu sistema quântico,
ele veio, a mecânica quântica toda é assim. A gente quantiza tudo que a gente sabe classicamente. A gente quantiza a velocidade harmônica, a hidrogênio, barreiras de potencial. Né? A gente vai sempre pegando agora as situações de deformação em torno de uma situação clássica que eu conheço. Então essa vai ser a nossa postura. Não estou desqualificando a postura dos axiomáticos, estou dizendo que é uma outra estrada que não é a nossa aqui. Tá? Aqui no Brasil, tem poucas escolas de axiomáticos. Tem o professor Bert Schroer, que é um visitante, um professor aposentado alemão, que está no Brasil já, se aposentou, veio para o Brasil, ele mexe com isso. Ele tem a escola do professor Jorge André Schwer, que morreu, mas deixou alguns estudantes, né? O professor Marino, da UFRJ, já teve uma passagem mais forte pela axiomática, hoje ele está mais fora da axiomática, mas o Brasil já teve uma passagem pela teoria de campos axiomáticos, que é uma teoria de campos baseada em princípios. Você cria uma série de regras, você não vê Lagrangiano. O Bert Schroer é tão radical que ele fala, não existe Lagrangiano. Isso tudo que está ali, aquilo lá é uma fantasia, tá? Não existe, é delírio. Não existe. Lagrangiano não faz sentido para os axiomáticos. Eles constroem uma teoria de campos sem ter densidade de Lagrangiano, sem ter regra de Feynman. É uma outra postura, uma outra visão. Agora, eles estão onde? Eles estão no que era a teoria de campos em 50 e pouco, porque eles não conseguiram construir ainda as teorias de Young-Mills. Estão lutando para fechar a QED. A gente já está nas cordas. Então esse é um pouquinho o dilema da física, da teoria axiomática. É importante fazer, mas é um trabalho meio árduo nesse sentido. E quando você faz, depois de puta esforço, o cara chega, eu sabia de tudo isso. Então, é o que a gente depois, eu sei que está há 50 anos, né? Então aí, o cara também, o trabalho dele é um pouco valorizado nesse sentido. É uma escola que sofre muito. Tá? Porque o mundo da gente é o mundo da perturbação, cara. O mundo da gente é LHC, você quer construir o LHC, você quer medir, você está feito, QED tem infinito? Tem, pô, infinito pra cacete, mas ela me dá a precisão de uma parte em 10 bilhões. Isso é uma boa teoria física. Né? Depois você vai para QCD, você vai para a teoria eletrofraca. A teoria eletrofraca, com todos os progressos que ela tem fazendo, ela já está dando hoje uma parte em 10 mil. Com os testes de precisão do LHC, ela já vai ser elevada para uma parte em 100 mil. Então a gente já vai ter testes de precisão das interações fracas que a gente vai errar já na 6ª casa decimal. Cara. Isso é física muito boa. O conceito de simetria vai ter a Não, isso tem respeito. As simetrias são embutidas na construção dos axiomáticos. Eles não negam isso. Você não constrói um lagrangiano simétrico, mas você constrói as funções de Green que levam em conta a simetria do seu sistema. Se vocês quiserem ter uma passagem terra a terra pela axiomática, eu acho que isso é instrutivo. É o momento de vocês lerem essas coisas e confrontarem essas ideias. É um livro que nunca foi superado. É o livro do Weitmann, que é, o título do livro é Estatísticas. PCT Statistics and All That. Esse livro está disponível na nossa biblioteca. Tem aqui. É um bom livro, é excelente. Vocês podem olhar lá os princípios axiomáticos, a construção de Weitmann, das teorias. Então, é a base dos axiomáticos. Tá? Então, vocês vão ver que o cara lá não põe Lagrangiano, ele põe transformações, põe simetria, mas não põe densidade de Lagrange. Ele trabalha o tempo todo com a noção de funções de Green. É uma outra linha de pensamento, tá? Mas eu acho que é o momento de você... E esse livro é muito abordável, porque ele foi escrito nos primórdios, né, da teoria axiomática. Então, ele não tem uma matemática, assim, um apelo muito forte para análise funcional. Quem já leu esse livro sabe que ele é abordado no nosso nível, dá para a gente entender o que o cara está fazendo. A gente sabe o que ele está fazendo. Depois tem as abordagens mais recentes do IAF, né? Tem também já um livro dos anos 80, bem mais complicado, é o IAF. Também já é uma abordagem axiomática. Tem também, estou dando autores, se alguém quisesse ler panoramicamente, né, os autores bons, tem o Green e Iaffe, tem também o Zeiler. Tem o Fröhlich. O Antônio.
Tá? Então, foi uma escola muito forte na Alemanha, pós-guerra, e na Itália também. A Universidade de Roma tem assim, uma escola bem forte na axiomática, e esses caras aqui, o Zaire é alemão, o Freire é suíço. Frank Strock também, posso lembrar. O Strock eu diria que é mais formalista do que um de axiomática, mas ele transita bem pela axiomática também, o Frank Strock. Então esses são nomes que vocês podem procurar qualquer coisa para ler, vocês vão ter uma ideia do que é a teoria de campos axiomática. Bom, voltando aqui ao nosso baixo nível aqui, de inversão de matrizes, né? Vamos lá para nós. Então a gente já conseguiu inverter 2 pedaços dessa matriz. Agora a gente tem que inverter, tirar x e z. Aí a mesma coisa, vamos supor que d a menos 1 exista. Então dessa equação aqui eu tiro que z é menos d a menos 1 cx. Z é menos d a menos 1 cx. E jogo aqui em cima. Então vai ficar a menos dz. Então z isso aqui, então menos d a menos 1c a menos 1. Então essa matriz x aqui, ela vai ser a menos d a menos 1c a menos 1. Essa aqui é a matriz x. Fala, não. Aquele é Gilman, Weissman. É Gleam, é 2 N's. Gleam. GL, eu acho que é com 2 N's, tem impressão que é com 2 N's. Tá? Eu acho que esse livro também tem na biblioteca. Aqui, isso aqui, esse aqui é D a menos 1, menos D a menos 1. Esse aqui é menos D a menos 1, C e o X é A. Menos D a menos 1, C. A menos... Então essa matriz aqui está toda invertida. E a gente consegue inverter essa matriz rapidinho, porque a gente conhece a técnica desses objetos. Deixa eu apagar isso aqui. Olha. Mas o pai dessas coisas é o Weidmann. Se vocês lerem o Weidmann, tem um livro também do Gogoliubov aqui na biblioteca, que é o Gogoliubov com o Todorov. Não é o Gogoliubov Shirkov. É o Gogoliubov Todorov, que ele também faz a teoria de campo pelo lado da axiomática. É o Todorov das transformações conformes, e o Gogoliubov das transformações de referenciais acelerados para a discussão de partido, que o professor Nani estuda. Esse aqui deve ter, no livro Isso, é axiomático quanto filho. Exatamente. Esse livro também é muito bom, ele diz as coisas que a gente entende. Tá? É a escola lá, a escola búlgaro-russa, né? Na Bulgária também se desenvolveu essa escola por causa do Gogoliubov, né? Então o Gogoliubov doutrinou o Todorov fez esse livro com ele, tem uma escola boa na Bulgária também. Bom, qual é o nosso problema então? Nós estamos com o seguinte problema, é saber, quando eu for quantizar, se eu for quantizar esse sistema, a primeira coisa é olhar para esse objeto, tá? Então vamos lá, esse objeto aqui, vamos lá. Temos que inverter esse objeto. Então tem aquela estruturinha ali. Eu vou ter que, por exemplo, se eu quiser calcular essa matriz X aqui, deixa eu dar umas regrinhas para vocês, para quem não está no nosso curso de elétron, no nosso curso de quântica, a gente trabalhou essas coisas. Não é só para lembrar para vocês. No espaço de Minkowski, estou supondo agora que estou no espaço de Minkowski, deixa eu dar mais espaço para isso. Vocês copiaram isso aqui? Então, no espaço do Minkowski, a gente tem os chamados projetores transversal e longitudinal, né? A gente define um projetor ômega mini, que é derivado de mi, sobre cada mediano. Define o chamado operador transversal, que é a métrica de Minkowski, menos ômega mini.
E a gente sabe que esses operadores as fazem em relações muito simples, né? Vou esquecer os índices agora, tá? Antes do pouco os índices já estão entendidos que há índices, né? Então, o operador θ mais o operador ômega dá a métrica eta do espaço de Minkowski. Se eu faço o operador θ ao quadrado, eu ganho θ. Se eu faço o operador ômega ao quadrado, eu ganho ômega. Se eu faço θ ômega, isso é ômega θ, que é zero. E se eu tiver uma expressão do tipo alfa θ mais θ ômega, essa expressão, o inverso dela vai ser 1 sobre alfa θ mais 1 sobre θ. Então, tudo isso aqui é fácil de verificar. O que significa θ2? θ2 significa que eu estou pegando θ, mi, kappa, θ, kappa, mi. Isso aqui é igual a θ, mi, né? Coisinha? Sim, né? Só para a gente fazer o exercício aqui, nunca viu, né? Não ficar muito perdidão, quando a gente pegar isso aqui, é θ, mi, kappa, menos dmi, d kappa sobre D'Alembertiano. Aí o outro, né? Θ, kappa, mi, menos d kappa, dmi sobre D'Alembertiano. Então, fazendo esse cálculo, θ mi kappa vezes delta kappa mi, delta mi. Esse cara aqui vai ficar menos, esse kappa vai descer mi, vai ficar menos dmi sobre D'Alembertiano. Esse cara aqui vai ficar menos dmi sobre D'Alembertiano. E esse carinha aqui vai ficar mais, ó, d kappa com d kappa vai dar D'Alembertiano, dmi com dmi vai dar um D'Alembertiano aqui mais, dmi sobre D'Alembertiano. Fazendo esse cálculo, esse termo vezes esse, dá um sinal mais, cria-se um D'Alembertiano que cancela um e fica isso aqui. Esse termo aqui cancela esse. Então, o que a gente obteve no final do dia foi delta mi menos dmi, que vai ter justamente o delta mi embaixo disso. Então, o cálculo é isso. Sem ficar assustado que eu estou dividindo o D'Alembertiano, multiplicando, pense que isso aqui estou fazendo isso no espaço dos momentos. Tá? D'Alembertiano, derivada no espaço dos momentos, nada mais é do que menos i kappa mi. E D'Alembertiano no espaço dos momentos é menos kappa2. Então, se eu estiver trabalhando no espaço dos momentos, simplesmente eu estou dividindo e multiplicando por Q2, por mim. Então, essas regras de extensão... É inverso, né? Oi? É inverso, né? O operador inverso. É o operador. É esse aqui? Quem? Um sobre D'Alembertiano. Isso, é o ideal, é a função de ganho do D'Alembertiano. Operador inverso. Só para dar essa tintura. Então é fácil inverter isso. Por quê? Se eu for inverter essa expressão, claro, eu não sei quem é o inverso dela. Eu estou no espaço completo, onde θ e ômega formam um conjunto completo do operador. Então eu vou pensar, bom, o inverso desse objeto é x θ mais y ômega. Se eu definir, se eu conseguir calcular x e y, eu consegui inverter o objeto. Aí eu ponho aqui, alfa x, θ2. θ2 é θ. Mais alfa y, θ ômega dá zero. Beta x, ômega θ dá zero. Mais beta y, ômega 2, que é ômega. Isso tem que ser igual à identidade, que é eta. Mas a identidade é θ mais ômega. Como esses operadores são independentes, alfa x tem que ser 1, beta y tem que ser 1. Então, x é 1 sobre alfa, beta é 1 sobre y. Então, multiplicando esse cara por esse cara, a gente obtém a identidade. Então, é muito fácil inverter esses operadores no espaço de Minkowski. E aqui eu estou com uma estrutura muito boa para isso. Θ, o eta eu transformo em θ mais ômega, né? Então, muito bem. Então, vamos precisar inverter esse operador. Para inverter esse operador, eu tenho duas estruturas fundamentais para inverter. O x, que é A menos B, B a menos 1, C a menos 1. Esse é o x. E o W, que é, vê se corrija se está certo, é D menos C A menos 1, D a menos 1. É isso aí? Então, eu tenho que inverter x e W. Né? Então, primeiro, para inverter x, eu tenho que construir esse operador aqui. A menos B, D a menos 1, C. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui se chamam os operadores de projeção de spin no espaço de Minkowski. Bom,
Então, A, é da Lambertiana, então, A, vou primeiro escrever sobre o chão. Vou passar. A menos B, B a menos 1, C. A é da Lambertiana, mais N2, θ min. Mais N2. Vamos dizer que esse M2 vai ser N2 θ min mais N2 ômega min. Depois eu vou ter menos B, que é alfa de mi, B é menos 1, que é menos 1 sobre o Lambertiano, C, que é menos alfa de mi. Então, esse terminho aqui, ele está produzindo para nós menos alfa 2 de mi. Dmi sobre o Lambertiano, menos alfa 2 ômega min. Então, esse operador aqui, ele acaba sendo para nós Lambertiano mais N2, na verdade, mais 2N2, θ min, com esse, mais N2, menos alfa 2, ômega min. Certo? O menos já incorpora tudo, né? Esse menos está abrangendo tudo. Bom, vou dar um breakzinho. 5, 20 a gente retorna. Legal? Ó, só dar uma ideia aí. No outro curso está rolando o lanchinho da quarta-feira. Eu estou com dinheiro, não fugi com ele não. Pessoal, é o seguinte, ele é um rapaz que trabalha aqui no departamento, né? Ele se comprometeu